Você já ouviu falar no termo adultização infantil? Esse conceito ele descreve uma situação cada vez mais comum nos dias de hoje. É quando a criança, ainda em desenvolvimento, ela passa a ser tratada, cobrada ou até mesmo estimulada a viver experiências que não correspondem à sua idade. Na prática, isso acontece quando a infância perde espaço para exigências, comportamentos ou responsabilidades que pertencem ao mundo adulto. A criança ela deixa de ser vista como alguém em fase de aprendizado, com tempo para brincar, experimentar e se desenvolver gradualmente, e passa a ser pressionada a assumir uma postura que não é adequada para o seu estágio de vida. Existem várias formas de adultização, né? Uma delas é a adultização comportamental, quando a criança ela é incentivada a agir como um mini adulto, seja através de roupas, maquiagem ou até pela cobrança para se portar de forma madura em situações sociais. Uma outra forma é a adultização emocional, é quando a criança precisa lidar com emoções ou problemas que deveriam ser responsabilidade dos adultos, como consolar os pais em situações em conflito, assumir papéis de mediação dentro de casa, ou ainda ser exposta a discussões e preocupações que não deveriam carregar. E ainda temos a adultização intelectual e escolar, quando a criança ela é sobrecarregada com expectativas excessivas de desempenho, sendo cobradas para aprender ou produzir além do que a sua idade comporta. E nesse caso, a pressão para ser o melhor pode gerar ansiedade, medo do fracasso e perda da motivação natural para aprender. Outro aspecto muito preocupante é a adultização pelo consumo e pela mídia, que é o que tem causado muitas polêmicas aí, principalmente depois do vídeo do Fel. Muitas vezes o marketing, os programas de TV e até mesmo as redes sociais, elas incentivam a criança a seguir padrões de beleza, tratamento e consumo que são típicos de adultos. E isso cria, claro, uma aceleração artificial da infância, que faz com que elas passem a desejar coisas, estilos de vida e experiências que não correspondem ao seu momento de desenvolvimento. O grande problema é que, ao vivenciar esse processo de adultização, a criança ela deixa de viver plenamente etapas fundamentais da infância. E a infância é um período crucial para o brincar, para o desenvolvimento da imaginação, para o aprendizado das relações sociais e para a construção de uma identidade saudável. Quando esse tempo é encurtado ou atropelado, surgem consequências emocionais, também cognitivas e até sociais que podem acompanhar o indivíduo por toda a vida. Portanto, entender o que é a adultização infantil é o primeiro passo para que os pais, professores e cuidadores possam estar atentos aos sinais, reconhecendo quando a criança ela está sendo exposta a pressões que não condizem com a sua fase de desenvolvimento. Agora que já entendemos o que é a adultização infantil, precisamos refletir por que isso acontece, quais são as raízes desse fenômeno que vem crescendo tanto na nossa sociedade. Em primeiro lugar, precisamos falar sobre a pressão social e cultural. Vivemos em um mundo bastante acelerado, competitivo e conectado, em que muitas vezes o valor da infância ele é esquecido. A sociedade ela exige produtividade, sucesso e também aparência. E esses valores acabam sendo transferidos para as crianças. É como se houvesse uma pressa para que elas se tornem adultos antes do tempo. Outro fator muito presente é a influência da mídia e das redes sociais. Aí nós temos programas de TV, clipes musicais, influenciadores digitais e até desenhos infantis que trazem mensagens que, direta ou indiretamente, incentivam comportamentos adultos. E nisso, as crianças passam a copiar poses, estilos de roupas, danças e até preocupações que são típicas do universo adulto. Se antes a infância era marcada por brincadeiras de rua, jogos simples, hoje é comum vermos crianças reproduzindo tendências do mundo adulto em vídeos curtos, postagens e até na forma como falam. Um outro ponto também importante de se falar é a pressão familiar. Muitas vezes, sem perceber, os próprios pais são responsáveis e incentivam a adultização. Isso pode acontecer quando cobram da criança, por exemplo, responsabilidades que não condizem com a idade, como ser homem da casa, cuidar do irmão mais novo, ou até quando eles o impedem de chorar porque já estão grandes. Essas frases, embora comuns, transmitem a ideia de que sentir, brigar ou
simplesmente ser criança é como se fosse algo errado ou imaturo. E também não podemos esquecer a questão do consumo. A gente vive no mundo capitalista, então a indústria da moda, brinquedos e produtos infantis muitas vezes criam uma linha tênue entre o mundo da criança e o mundo adulto. Roupas, maquiagens, celulares e objetos que deveriam chegar mais tarde acabam sendo ofertados cada vez mais cedo. E as crianças, claro, acabam desejando aquilo que vem como símbolo de status, beleza ou pertencimento. E um outro fenômeno muito importante de se dizer, que nós podemos destacar aqui, é a mudança de estilos de vida das famílias. Com a rotina corrida, o excesso de trabalho e a falta de tempo de qualidade, muitos pais acabam acelerando os filhos sem perceber. Ao invés de momentos de lazer e brincadeira, a criança ela é inserida em agenda cheia de compromissos, cursos, tarefas escolares, atividades extracurriculares, né? E o brincar, que é essencial, ele vai perdendo espaço para a produtividade. Em resumo, a adultização, ela acontece porque vivemos em uma sociedade que valoriza a pressa, a aparência e o desempenho. E, sem perceber, transferimos isso para as crianças. O grande problema é que o preço dessa pressa é muito alto, porque temos aí a perda da infância e os impactos emocionais que vêm junto com ela. E o que seriam esses impactos? O primeiro impacto que eu posso estar trazendo para vocês aqui é o impacto na saúde emocional. Quando uma criança ela é obrigada a assumir responsabilidades ou papéis de adulto, ela perde a chance de viver plenamente sua fase de desenvolvimento. E isso pode gerar, ansiedade, estresse, insegurança e até sintomas depressivos. A criança ela passa a carregar um peso emocional que não deveria carregar. Um outro ponto que poderíamos estar destacando aqui é a perda da espontaneidade. Quando se exige que a criança se comporte como uma adulta, ela pode se tornar mais rígida, preocupada em atender expectativas externas, deixando de lado a liberdade de ser simplesmente criança. Outro ponto que também podemos destacar é o impacto que isso vai gerar na autoestima e na identidade da criança. Muitas crianças adultizadas, elas sentem que nunca são boas o suficiente, ou porque não atingem o padrão estético que a sociedade impõe, ou porque não conseguem desempenhar o papel de adulto que lhes foi atribuído. Isso pode gerar sentimentos de inadequação, baixa confiança, que se prolongam até a vida adulta. E um outro efeito muito sério, que é muito discutido com polêmicas, principalmente com relação ao vídeo do Fel, que foi feito recentemente aí, balançou a internet, fez muitos canais de internet caírem, que é a sexualização precoce. A adultização, muitas vezes, ela se mistura com a erotização infantil, principalmente pela influência da mídia e da moda, Isso coloca a criança em situações de risco, de vulnerabilidade, até exposição a abusos, já que ela ainda não tem maturidade emocional para lidar com certas questões. Um outro ponto também que a gente pode estar falando aqui sobre a adultização infantil é o impacto que essa relação tem com relação aos pais irresponsáveis. Quando a criança ela é tratada como uma adulta, o vínculo afetivo ele pode ser muito prejudicado. Ela deixa de buscar acolhimento e começa a se sentir sozinha, sem permissão para demonstrar a fragilidade. É como se tivesse que ser forte o tempo todo, que é extremamente pesado para alguém em fase de crescimento, é uma criança. E lógico, não podemos esquecer o impacto que isso vai causar na vida escolar e social da criança. Crianças adultizadas, elas podem ter dificuldades em interagir com colegas da mesma idade porque se sentem diferentes, ou porque carregam preocupações que não combinam com a infância. E isso pode gerar isolamento, dificuldade de fazer amigos e até queda no desempenho escolar. Então, fazendo um resumo de todos esses impactos, a gente pode dizer que a adultização ela rouba da criança aquilo que é mais precioso, que é a chance de viver a sua infância de forma saudável. E a grande questão é que essa perda, ela não fica no presente. Ela pode e vai, muito provavelmente, afetar a vida adulta, gerando adultos inseguros, ansiosos e com dificuldades emocionais. Depois de entendermos os impactos da adultização, precisamos então olhar para a solução. O que podemos fazer como família e sociedade para proteger a infância? E isso, lógico, vai iniciar dentro de casa. A família é o espaço mais importante para a formação de uma criança. É essencial que os pais e responsáveis respeitem o tempo de cada fase da vida. Permita que a criança brinque, incentive a imaginação, não apresse etapas como o uso de maquiagem, roupas adultas ou responsabilidades
que não condizem com a idade. Um outro ponto é estabelecer limites saudáveis. Muitas vezes, a adultização ela acontece porque os pais têm medo de frustrar os filhos ou querem vê-los crescer rápido. Mas limites, eles fazem parte do cuidado. Então é importante, né, limitar o acesso a conteúdos impróprios para a idade, né, com músicas, vídeos e também as redes sociais. Converse sobre o que é adequado e explique o porquê, sem rigidez excessiva, mas com clareza. E muito importante, atenção ao exemplo dos adultos. Crianças aprendem observando. Se veem os pais valorizando apenas a aparência, status ou sexualização, eles vão reproduzir este comportamento. Por isso, é fundamental que os adultos transmitem valores como respeito, empatia, cooperação e também simplicidade. E claro, essa responsabilidade não é só da família, né? Também dos professores, dos líderes comunitários, as igrejas, né, e outros espaços, eles também precisam ficar atentos. As escolas devem promover debates sobre infância saudável. É importante criar atividades que valorizem brincar, a arte e o desenvolvimento socioemocional. A comunidade, ela pode também organizar projetos que estimulem cultura, esporte, convivência saudável, né, afastando a criança de pressões adultizantes. Com relação às mídias sociais, a gente vive em uma era digital em que as crianças têm contato com informações e imagens o tempo todo, né? E aqui entra um papel coletivo. Então é importante filtrar, né, o que chega até as crianças, ensinar desde cedo o uso consciente da internet, mostrando que nem tudo que aparece ali é real ou saudável. Proteger a infância não é apenas impedir a adultização, mas também valorizar a beleza de cada fase da vida. É permitir que a criança ela viva intensamente seu tempo de ser criança, para que cresça mais segura, confiante e preparada para o futuro. Agora que já entendemos o que é a adultização infantil, seus impactos e o papel da família e sociedade, vamos falar de forma bem prática o que os pais podem fazer no dia a dia para proteger seus filhos. Como dito anteriormente, valorizar o brincar é muito importante, porque o brincar, ele é a principal linguagem da infância. É primordial a criança brincar. Então reserve momentos para jogos, brincadeiras simples, histórias e risadas. Por exemplo, você pode, sei lá, trocar 30 minutos de tela por um jogo de tabuleiro, desenho, ou contação de histórias, né? Alguma atividade em família. Tenha atenção também ao conteúdo consumido. Monitore o que a criança assiste ou ouve. Muitos vídeos, músicas e programas trazem mensagens adultas disfarçadas de entretenimento. Então você pode, por exemplo, criar uma playlist ou selecionar canais educativos e infantis para que ela tenha opções seguras. Cuide também da forma como a criança se veste. Permita que a criança ela use roupas confortáveis e adequadas à idade. Evite incentivar vestimentas que reforcem padrões adultos ou até mesmo de sensualização. Estabeleça também limites claros e afetuosos, né? Limite não é punição, é proteção. Explique de maneira simples o porquê de certas restrições. Incentive também a autoestima saudável, né? Elogie conquistas, esforços e qualidades da criança que vão além da aparência, isso é muito importante. E uma coisa muito importante é que você seja o exemplo. As crianças, elas observam e reproduzem. Se os adultos eles valorizam consumo exagerado, aparência acima de tudo ou exposição excessiva, a criança tende a copiar. Demonstre também equilíbrio no uso das redes sociais, do cuidado com a própria imagem e das prioridades da vida. Construa também momentos de diálogo. Converse sobre sentimentos, sonhos, dúvidas. Isso fortalece o vínculo e ajuda a criança a confiar em você como referência. Converse com seu filho, pergunte, sei lá, o que foi mais legal no seu dia hoje, ou como você se sentiu quando isso aconteceu. Estimule também os valores e as virtudes. Respeito, empatia, solidariedade e cooperação são aprendidos no convívio. Pratique pequenos gestos em família, como ajudar alguém, dividir ou agradecer. Proteger a infância é uma tarefa diária, feita de escolhas simples, mas consistentes. Pais que acompanham, orientam e valorizam o tempo de ser criança ajudam seus filhos a crescerem mais seguros, felizes e preparados para enfrentar o mundo. A infância é um tempo curto, mas fundamental. É nela que se constrói a base emocional, cognitiva e social que vai sustentar a vida adulta. Então, quando aceleramos esse processo, tiramos da criança
a oportunidade de experimentar descobertas no seu próprio ritmo. E o seu papel como pai, mãe ou responsável é ser o porto seguro. Isso significa oferecer carinho, atenção, limites, proteção e espaço para brincar, para aprender, para sonhar. E importante, você não precisa ser perfeito. Pais perfeitos não existem. O que a criança precisa é de pais presentes, disponíveis e dispostos a aprender junto com ela. A mudança, ela começa com pequenas atitudes, né? Como reduzir o tempo de tela, escolher conteúdos mais saudáveis, brincar junto, dar valor ao esforço da criança, manter o diálogo e ser um exemplo positivo. Lembre-se, a melhor herança que você pode deixar para o seu filho é uma infância saudável, rica em amor, segurança e experiências significativas. Então, muito obrigado por você ter ficado até o final. Que cada passo seu como pai, mãe ou educador ajude a construir um futuro mais humano e saudável para nossas crianças. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte e compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.